Eu vou ler com vocês. Eu não sei se é fácil que vocês tenham. Eu vou ler a nova tradução da linguagem de hoje. Se não tiver, não tem problema, vocês acompanham. Porque na nova tradução da linguagem de hoje é mais fácil de compreender o que a Bíblia queria dizer para nós hoje. É mais fácil nós entendermos. Então diz assim a Bíblia em Números capítulo 14, verso 41. Então, se não estiver ali, você apaga ali, que é mais fácil daí eu ler, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí, cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Verso 42. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens do Senhor, invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram, os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Or. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas Ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. E depois disso, ficamos muito tempo em Cádiz. Em outras versões mais tradicionais, talvez fique um pouco ruim de entender. Mas se vocês lerem uma tradução mais contemporânea, vocês vão ver essa tradução. Então presta atenção, o que eles fizeram? Era um povo que voltou, e depois de enviar os espias para vigiar a terra prometida, os espias vieram e deram um relatório desobediente, porque eles não ouviram a voz nem a promessa do Senhor. E eles ficaram envergonhados com o relatório. Depois de levarem uma... Eu não gosto de falar levaram o sermão, porque daí toda vez que o pastor prega o sermão, vai falar que é sermão, né? Mas levaram uma bucha. Sabe, bucha? Levaram uma bucha de Deus. Aí levaram Deus chamou muita atenção deles, ficou bravo com eles. Aí, daquele pensamento, levou eles a fazer outra coisa pior ainda. Mas olha só o que eles fizeram. No verso 41, eles disseram: mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do Senhor nosso Deus. Então presta atenção. Chegaram de volta e disseram: estamos resolvidos, agora vamos obedecer a Deus em tudo que Ele falar. Depois o Senhor falou para eles: então vocês vão me obedecer. Tá bom, então eu vou dizer uma coisa a vocês: não guerreiem, porque eu não vou com vocês. Depois que eles falaram: estamos resolvidos a obedecer, o Senhor disse: não vão. O que eles fizeram? Foram. Ela não é um povo teimoso? Teimosia. E Deus falou para eles: não vão, porque eu não vou com vocês. Mas eles disseram assim: não, nós desobedecemos, agora queremos obedecer. E vamos obedecer. Aí Deus falou: tá bom, vamos ver se vocês vão obedecer. Não vão. Ele falou: não, nós vamos obedecer, nós vamos. Gente do céu, olha que coisa. Deus falou: não vou com vocês. E aí a Bíblia diz que quando eles subiram à região montanhosa de Edom,
os inimigos vieram contra eles, como diz a Bíblia aqui, na minha versão, como um enxame de abelhas bravas. Já foram picados alguém aqui por um enxame de abelha? Quem já foi picado aí? Alguém? Ninguém? Vocês são muito urbanos, né, irmão? Vocês são muito urbanos, não foram? Não sabem nem. Você sabe o que é abelha? Você sabe o que é abelha, pelo menos? Se você não sabe o que é abelha, lá no nosso quinto andar, do lado direito, tem um enxame de abelhas lá. Viu, Frank? Uma hora nós vamos ter que mexer com aquilo. Tarda, mas não faz a obra. Mas está lá as abelhas. E ele falou, vocês vão, mas eu não vou com vocês. Sabe, queridos? Essa coisa de que a Bíblia diz em várias ocasiões que Deus não vai, é muito séria. Em muitas ocasiões também o povo orou e disse, se o Senhor não for, eu não irei. A gente não ora assim, às vezes a gente ora, Deus, Pai, se o Senhor não for, se o Senhor não abençoar, eu não quero ir, eu não quero fazer, porque o Senhor tem que estar conosco. Quantas vezes eu oro a Deus e peço, né? Olha, se o Senhor, eu quero fazer isso, aquilo, outro, mas se o Senhor não estiver na causa, eu não quero fazer, porque não sei se vai dar certo, ou não vai dar certo, né? Mas eles foram, e foram desobedientes, né? Ali eles ficaram depois em Cádiz, e ali daquela cidade de Cádiz, é uma cidade muito interessante que a Bíblia se refere, né? Foi ali em Cádiz, talvez vocês se lembram melhor, porque às vezes, esse tempo atrás, tinha um grupo chamado Cádiz Barneia. Alguém já ouviu cantar? Cádiz Barneia. Era um grupo de música cristã. Mas naquela terra de Cádiz, ela é uma terra perto ali do povo das montanhas. Ele era 165 quilômetros do Monte Horebe. E ali em Cádiz era coisa muito interessante, porque ali os espias desobedeceram a Deus quando voltaram, desanimando o povo de conquistar a terra. Ali em Cádiz também, Moisés desobedeceu a Deus, não dizendo a rocha para dar água, mas ele feriu a rocha por 2 vezes. E aquele pecado de ferir a rocha deixou o povo longe da terra de Canaã. Aquele povo não entrou. Os únicos que entraram foram Josué e Calebe. Mas ali em Cádiz, Moisés feriu a rocha ao invés de dizer a rocha. Aí eles falam, por que isso? É porque Deus falou para eles, para ele não ferir, para ele crer. Essa questão do ferir a rocha e falar a rocha era simples. Quando Deus ordenou a Moisés para que falasse a rocha, era para que houvesse fé na vida de Moisés, paciência, e que Deus deixasse ele agir, e não o braço humano agir. Quando Moisés feriu a rocha, bateu a rocha, aquilo foi um ato de desobediência, porque Moisés fez no seu braço, na sua força, e Moisés fez na desobediência. E Deus não se agradou daquilo. Então, ferir a rocha, falar a rocha, são coisas muito interessantes que a gente vai tratar em um outro momento. Mas foi também em Cádiz que o povo ficou em volta dela por 38 anos e não saiu do lugar enquanto aquela geração não morreu. Porque Deus falou, essa geração não entra. Vai entrar a próxima, essa não entra. E foi ali em Cádiz. Então, essa é o povo teimoso. E a teimosia que não agrada a Deus. Às vezes nós somos muito teimosos, né? E hoje a geração dos teimosos está sendo muito mais comum, porque nós somos uma geração de gente impaciente, que não tem mais paciência para esperar, não tem mais paciência para orar, nós não temos mais paciência. Alguém, há esse tempo atrás, aí no pátio, aí, que estava entrando de manhã, disse assim, mas tem tanta coisa hoje para fazer, pastor, que hoje deveria ter 36 horas esse dia. Eu digo, não, mas é 24 mesmo, é nós que nos desesperamos, e quando, ao invés de fazermos 6 coisas desse dia,
na nossa pressa, na nossa teimosia, nós colocamos 18 tarefas e realmente não dá tempo para nada mesmo, porque nós estamos, hoje em dia, muito atarefados, muito teimosos, muito ansiosos. E aí nós caímos em desobediência, porque para obedecer a Deus a gente tem que ouvir, sabia, irmãos? Vamos ouvir a Deus. Eu nunca esqueço de um devocional que eu li um tempo atrás, que a pessoa que escreveu o devocional disse: não perca seu tempo ouvindo pessoas, ou pedindo conselho a pessoas, que não têm tempo de ouvir a Deus. Presta atenção. Não vá pedir conselho para gente que você sabe que é muito desesperada, ansiosa, teimosa. Por quê? Porque o conselho que você vai receber são conselhos do achismo, mas não daquilo que Deus falou. Porque para você pedir conselho para alguém da parte de Deus, tem que ser essa pessoa que tem capacidade de ouvir a Deus, orar, buscar conselhos da palavra de Deus. Quando você pedir conselho para alguém, alguém já vem com conselho, presta atenção. Eu tinha uma irmã muito querida lá na época de conversão lá de Londrina, que quando a gente conversava, ela dizia: mas Fábio, a palavra de Deus diz o quê? Aí eu falei: não é mesmo, sabe que eu estou tentando saber o que fazer, mas não fui lá ver a palavra de Deus? Aí ela dizia assim: a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Uma vez eu lembro até hoje, eu fui numa dessas igrejas legalistas e houve um cântico, que no cântico a pessoa dizia, chamava a Deus no cântico de você. Você é muito amoroso, é mais ou menos assim, muito especial. Aí aquilo eu já ouvi sem filtro, já fui metendo pitaco. Eu disse para ela assim: você viu aquele lugar? Que falta de respeito, chamar Deus de você, naquele cântico, né? Que coisa mais ruim. Aí ela disse para mim assim: mas Fábio, você viu que na palavra de Deus, Jesus falou assim, que já não chamo mais você de servos, mas chamo vocês de amigos? E que Deus é um Deus tão presente para a sua vida? Aí eu disse: nossa, é verdade, que coisa interessante, né? Ela sempre dizia: mas a palavra de Deus diz. Como é bom a gente ouvir conselhos e saber, a palavra de Deus diz, não é, irmãos? Irmãs, sabe que lá na sua casa, quando o seu filho e sua filha estão com aquelas crises, você vai procurar a palavra de Deus e mostrar para ela: olha, mas a palavra de Deus diz isso aqui, ó. Olha que coisa interessante. Olha a palavra de Deus que está dizendo. Olha o tempo de Deus, está dizendo a sua palavra. Olha o que Deus diz para você não se vingar aí com os seus inimigos. Ah, você está sofrendo bullying na escola? Olha o que a palavra de Deus diz, que Ele é a sua justiça. Não é? A palavra de Deus diz. E quando a palavra de Deus diz, nós deixamos de ser teimosos. Aquele povo lá era teimoso. E a teimosia atrasou a obra de Deus na vida deles. Quando a gente não obedece ao Senhor, a nossa alma definha. Eu vou ler com vocês assim, Salmo 106, versículo 13 a 15. Que fala quando Deus olhou para aquele povo, na mesma teimosia. Diz assim, olha, Salmo 106, verso 13 a 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Eu vou ler lá com vocês. Vamos ler junto lá em cima? Aqui? Vamos lá todo mundo junto? Mas logo se esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos, puseram Deus à prova. Então, Deus deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Teimosia. A minha versão diz assim, olha: tentaram a Deus na solidão, concedeu-lhes então Deus o que pediram, mas a sua alma, quem lembra? Quem já leu? O que está escrito aí? Definhou. Tem gente que pede, diz que ora tanto, né? Mas ora pedindo, mas aquela insistência, né? Aquela insistência crentez. Até que, não sei se Deus responde, ou pela teimosia, a gente adquire o fruto da nossa teimosia, e a Bíblia fala da nossa concupiscência, e a gente acaba tendo
ou conquistando algo por desejo próprio e que Deus não avalizaria. E a gente consegue, mas depois a nossa alma definha. Sabia? É o teimoso. Eu quero porque quero, faço porque faço, eu vou atrás porque eu vou atrás. Faz, mas depois, quantas consequências horríveis que adquire para si. Aí depois vem lá na frente, reconhece, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu comprei aquilo? Por que eu insisti naquele relacionamento? Por quê? Por quê? Quanta tristeza existe, né, no porquê. Não é? Quantas vezes a gente segue os nossos próprios projetos de vida, sem que tenham sido colocados na presença de Deus, pedir os seus conselhos, e se houvesse paz a gente faria, mas se não tem paz a gente abandona os projetos. Por isso muita coisa vai mal, aí padecemos por muito tempo, tentando acertar alguma coisa que começou errado. A gente deve buscar paz de Deus. Paz, irmãos. Quando a gente busca paz, você fica atento àquilo que você ora. Né? Vou fazer alguma coisa, aquela coisa que você vai fazer tem muita confusão. Presta atenção, será que não é Deus falando para você que está muito confuso o que você quer fazer? Abandona. Eu e a esposa temos isso. Né? Se vamos fazer uma coisa, já está ficando complicado, estamos precisando insistir muito, a gente para. Abandona. Não é de Deus, a gente consegue que é de Deus. Deixa para lá, deixa quieto. A Bíblia diz lá em Colossenses 3,15, que a paz de Deus seja o árbitro no nosso coração. Então, se não tem paz daquilo que você faz, daquilo que você empreende, abandona, porque não tem paz. O árbitro está lá, o árbitro nosso é o Espírito de Deus. Ele é o árbitro. Deixa o árbitro falar. Né? Não tem paz, abandona. Ora com paciência, ora 3 vezes, ora uma semana, ora semana seguinte, ora outra semana, daí pronto, aí você está. Aí você não vai no impulso, né? Você não vai no seu achismo, no seu achômetro. E o outro verso muito interessante aqui foi contribuição do Bart. Essa semana. Eu vou ler com vocês Provérbios 19, versículo 3. Olha, presta atenção. Diz assim, olha, eu vou ler aqui na minha versão. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, essa pessoa põe a culpa em Deus, o Senhor. Vamos ver o que fala ali, olha. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe culpa em Deus, o Senhor. Gente revoltada com Deus. Já viu gente revoltada com Deus? Presta atenção, irmãos. Irmãs. Presta atenção, olha o grau. As pessoas chegam e falam assim, estou revoltada com Deus. Meu Jesus Cristo, o que é isso? Olha o grau da coisa, né? Por que está revoltado com Deus? Por quê? Porque isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo. O que é isso? A Bíblia fala assim, é você que provocou, agora põe a culpa em Deus. Deus não tem nada com você não. Deus não tem nada com isso. Dê-se por contente se Ele intervir na sua vida e te livrar das bobagens que você fez. Não põe a culpa em Deus não. Né? Bart? Tá certo? A gente faz muita coisa, no impulso, faz tantas coisas, e aí a gama dos crentes revoltados. O crente revoltado é o crente do deserto, desobedientes, teimosos. Pois não, peça a Deus orientação, certo? Nós precisamos ser obediente. Jesus é o nosso exemplo de obediência. Olha, Jesus, na sua humanidade, sabia que nada podia fazer sem Deus. Mas olha que era Jesus. Se Jesus não podia fazer nada sem o que o Pai dizia, por que nós vamos embrenhar, fazer o que o Pai não orienta a gente a fazer? João 4,34, olha que é o exemplo de obediência do Senhor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Chegaram para Jesus dizendo assim, como é a sua vida, Jesus? O que você quer fazer? Quer ser saciado? Você quer ser, como que é a sua vida? Ele diz, a minha vida é o seguinte, minha vida é a comida, aquilo que me satisfaz, aquilo que vem, que eu amo fazer, consiste em fazer a vontade daquele aquele que Ele mandou fazer. Essa é a minha comida, essa é a minha bebida.
Jesus estava dizendo ali para aquele povo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Como cristãos, nossa vida deveria ser, muito seriamente, fazer a vontade do Senhor. Como é que eu encontro a vontade do Senhor? É na oração e na sua palavra. Ele fala, viu, gente? Vocês acham que Deus não fala? É porque vocês estão muito ansiosos, vocês estão muito atarefados, a cabeça de vocês está muito quente. Deus não vai falar, né? Enquanto estiver assim, você vai ficar na sua própria ideia, na sua própria força, no seu próprio cansaço. Se você não parar, nada vai acontecer. Os exércitos de Israel sempre erravam. Sabe por que eles sempre erravam? Porque eles queriam matar, eles queriam invadir, eles queriam lutar, eles queriam se agitar. E quando Deus olhava para eles, dizia assim: vocês têm que ficar parados até eu dizer para vocês irem. E eles ficavam parados 1, 2 dias, 2 semanas, 3 semanas, às vezes 1 ano. E eles parados ficavam irritados, ansiosos e desobedeciam. Eles geralmente desobedeciam quando Deus mandava eles pararem e descansarem. O ser humano parece que não sabe parar e não sabe descansar. Hoje pior ainda. Todas as vezes que Deus mandava eles parar, eles marchavam. E todas as vezes que marchavam, perdiam batalhas. Presta atenção. Às vezes a melhor coisa a se fazer é não fazer nada. Você sabia disso? É não fazer nada. Às vezes a melhor coisa que existe. João 5, verso 30. Olha só, Jesus dizendo: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, que era Jesus, presta atenção, ele queria fazer aquilo que o Pai mandava ele fazer. Nós somos discípulos, precisamos fazer aquilo que Jesus pede para a gente fazer. E Ele fala conosco. Quantas vezes Ele não falou com você: olha, você vai ser abençoado se você for por esse caminho? Quantas vezes você foi abençoado quando Ele falou: você abençoa ao invés de amaldiçoar aquele lá? Quantas vezes você foi abençoado se ao invés de maltratar o inimigo, você convidar ele para comer uma pizza na sua casa? Quantas vezes você foi abençoado quando você obedeceu, ofertando ao invés de reter? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos e irmãs? Quantas vezes, né? Sabe que essas semanas atrasadas eu tive uma experiência tão preciosa. Eu estava conversando com uma pessoa que estava mostrando a tristeza de um filho de 14 anos que até hoje não tinha possibilidade de ter tido um celular, não podia fazer nem trabalho da escola. Eu estava com um dinheirinho assim, pronto, sabe quando você coloca lá o envelope da caixa, pronto para depositar com o valor certinho? Estava lá, eu só ia sair daqui e ali depositar, R$200. Aí ela contando aquilo, eu fui lá e orei com a pessoa, e fui lá, destruí o envelope, peguei R$100 e falei assim: olha, fala para o teu filho que esse dinheiro que você está juntando, isso aqui é uma ajudinha para ele comprar o celular. Mas pensa uma pessoa feliz que ficou. Irmão, 2 dias depois eu recebi uma oferta de 200. Você entendeu? Deus fala assim: ó, distribui, meu filho. Não retém, não. Eu te dou para você distribuir. E quantas vezes ele não é desobediente, Deus fala, né? E alguém falou assim: pastor, eu senti no coração de doar R$500. Será que foi de Deus ou foi do diabo? Eu falei: mas é possível coisa dessa? Claro que foi de Deus, querido. Será que o diabo vai mandar abençoar alguém? Será que o diabo vai mandar abençoar a igreja? Aí você: é só a cabeça que está falando assim, seu avarento. É ou não é? Às vezes é assim que funciona. Quantas vezes Deus tem falado com você e comigo e a gente não obedece? Né? Às vezes é assim que funciona. Uma última coisa que, olha, que a Bíblia mostra, que nós devemos permanecer em Cristo. Vou ler com você aqui, olha, João 15, versículo 6 até o 8. Olha o que Jesus disse para nós. Vamos ler junto? Quem
não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Nisto é a natureza gloriosa do meu Pai, se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Se a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão dar frutos. Se a minha palavra, você e eu precisamos conhecer sempre a palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Porque se ela está em nós, nós vamos ter fruto. E Ele vai nos orientar, não seremos teimosos e receberemos de Deus as suas bênçãos, a sua graça sobre as nossas vidas. E de bônus, e o bônus, qual que é o bônus? O bônus é, se vocês pedirem algo em meu nome, vos será feito. Andem na minha palavra, orem, vocês vão receber. Né? Ali, influenciados pelo relato do desanimador, ali dos espias, eles permaneceram muito tempo em Cádiz. Agora, coisa interessante. Lembra quando eu falei para vocês que o povo desobediente sempre ia e vinha, e onde é que iam parar? Em Cádiz. Parece que Cádiz era o lugar da disciplina e da santidade de Deus. E você sabe o que significa Cádiz? Cádiz significa santo. Cádiz é santo. No hebraico é Kadesh, né? Kadesh, santo. É lugar santo. Quando Deus enviou aquele povo ali a Cádiz, parece que foi o tempo necessário para que eles tivessem de Deus a lição da disciplina, a lição da santidade, e era para eles ficarem ali, em Cádiz. E em Cádiz era o lugar onde Deus queria falar com eles. Vocês não sairão daqui se vocês não aprenderem a me obedecer. Vocês vão para outro lugar, mas vão voltar para Cádiz, para a santidade. Vocês vão voltar para Cádiz para que eu possa fazer você prosperar. Enquanto vocês não se dispuserem à santidade, enquanto vocês não se dispuserem à disciplina, vocês permanecerão em Cádiz. É como se Deus estivesse falando para eles: vocês têm que andar em santidade. O que é andar em santidade? Santidade nada mais é, meus irmãos e irmãs, como Romanos 8 fala, é que nós somos todos filhos de Deus, de forma com que nós sejamos os filhos mais novos e Jesus o filho mais velho, e nós vamos tornando-nos cada vez mais parecidos com o filho mais velho. Isso é santidade. O que é santidade? É eu e você nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. É eu e você nos tornando mais disciplinados em Jesus. É eu e você nos tornando mais abençoados em Jesus, em santidade. E é por isso que ele sempre diz, às vezes para mim e para você: nós os teimosos, nós os desobedientes, você não vai ter, você não vai prosperar, você vai ter que aprender. Enquanto você estiver nessa situação, permanecerá em Cádiz. Será que você ainda está em Cádiz? Enquanto você e eu não aprendermos a santidade, o kadosh de Deus, nós vamos ficar no mesmo lugar, até que Ele trate conosco e nos torne aptos a seguir e entrar na terra prometida. É a terra da comunhão com Deus, é a terra da vida com Deus, e é Ele conosco, é Ele ficando ali, sabe? Ele quer nos, muitas vezes, quando Deus deixa a gente ali em Cádiz, é o tempo necessário para aprender a obedecê-lo, a andar com Ele, e a sermos quebrantados. Irmão, irmã, você e eu, nossa vida velha tem que morrer, para que a vida nova de Cristo se manifeste em nossa vida. Vida cristã é não mais eu, mas Cristo em mim. Isso é vida cristã, sempre. E é por isso que muitas vezes Ele nos faz estacionar no caminho da santidade antes de nos fazer prosperar. Porque uma pessoa próspera sem caminho de santidade apodrece. Uma pessoa que prospera, que consegue o que quer no seu própria força, sem o caminho da santidade, ela fica uma pessoa inútil, a alma definha, e logo a presença de Deus vai embora.
E a gente precisa aprender sempre a andar na presença do Senhor. Eu vou encerrar aqui para a gente orar com uma frase tão interessante do Spurgeon, que dizia: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus e confia nele, obedece. E um autor tão precioso, Semi-Tipe, dizia: à medida que chegamos a conhecê-lo, viremos a amá-lo. À medida que o amarmos, obedeceremos. A obediência é simplesmente o conhecimento de Deus aplicado no viver diário. É conhecimento e vida com o Senhor. E Ele nos faz prosperar. Amém? Então, tudo isso, se você sair daqui dizendo assim: olha, eu gostaria de ouvir mais a Deus e pedir sua orientação para a minha vida, já vai estar de bom tamanho. Amém, queridos? Quero orar com você nesta manhã, né? Quero orar com você, que você colocasse em pé, e você colocasse a mão no seu coração e fizesse uma oração hoje. Senhor, me capacita a orar, a andar contigo, me capacita a viver na sua presença. Talvez você tenha errado bastante com suas próprias decisões. Peça a Deus agora que te ajude, não é vergonhoso isso. Peça a Deus que te abençoe, peça a Ele que te restaure, não é? Em nome de Jesus, faça isso. Coloque a sua vida diante do Senhor, né? Em nome de Jesus. Talvez você é uma pessoa teimosa, uma pessoa cabeça dura. Talvez isso tenha te trazido tanto sofrimento, tanta confusão, mas ore a Deus agora. Ore ao Senhor. Coloca diante de Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, na Tua presença, colocamos os nossos corações diante do Senhor. Pai, oramos para que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos ajude a não ser como o povo rebelde, que precisou vagar, sem experimentar a Tua bênção por tanto tempo. Pai, não queremos viver nesta terra para desfrutar e esperar as bênçãos da eternidade somente. Queremos comer o que esta terra tem de melhor. Na Tua obediência, Senhor, nos dá os Seus deleites, a Sua alegria. E nesta hora eu oro pelos meus irmãos e irmãs que por acaso tenham colhido ações dos seus erros, da sua teimosia. Pai, converte o coração, restaura a vida, faz-os prosperar, alivia qualquer sofrimento advindo da teimosia e da desobediência. É o que nós oramos nesta manhã, agradecidos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Aplauda o Senhor, fala assim: bem-vindo Espírito Santo. Fala aí: bem-vindo Espírito Santo da minha vida, né? Bem-vindo Espírito Santo. Graças a Deus.